É muito bom viver como um livre pensador. É muito bom viver como uma livre pensadora. Ou seja, quando a gente sai de todas as caixas religiosas, a gente se sente tão liberto, não é? A gente vivencia uma nova vida. Como é bom vivenciar essa nova vida fora das gaiolas religiosas, fora das imposições amedrontadoras, fora daquela coisa introjetada pelas religiões que querem introjetar em nós imposições amedrontadoras, medo e culpa, e muitas vezes um patrulhamento da vida pessoal das pessoas, né? Querendo saber o que, é que a pessoa fez ou deixou de fazer, é, se bebeu água quantas vezes por dia fez isso, fez aquilo outro, ou seja, esse patrulhamento que pode ser dos padres, sacerdotes, dos pastores, pode ser dos dirigentes espíritas, pode ser, enfim, dos papas de cada religião, digamos assim, daqueles que se acham acima dos outros por uma arrogância, por uma soberba, se acham às vezes superiores, se acham mandatários, se acham donos do saber, né? E, portanto, todos os outros devem satisfação a eles, tem que se justificar para eles, tem que prestar esclarecimentos, ou seja, é um comportamento ditatorial, arrogante, prepotente, soberbo, de alguns, em cada esfera religiosa. Em todas as caixas religiosas tem isso, né? O pastor que se acha acima da moral e dos bons costumes, que todas as ovelhas têm que prestar esclarecimentos a ele. O padre que fica censurando o que é que você fez no final de semana, quer saber? Que fica dando indireta na igreja para você. Já vi padre dizer para a pessoa não procurar nem psicólogo, não deve procurar psicólogo, não deve procurar psicanalista. Já vi pastor falar isso também, né? Aquela ideia, não deve procurar terapeuta porque isso é tudo falta de Deus, né? Tem aquela história, né? Tudo é falta de Deus. Isso é falta de Deus! Tá com problema de depressão é porque é falta de Deus. Tá com problema de ansiedade é porque é falta de Deus. Tudo é jogado para Deus, né? Falta de Deus, é falta de Deus. Então é falta de ir para a igreja, é falta de ir para o culto, de ir para a missa, ou seja, é uma visão muito ignorante das coisas, né? É uma visão muito míope, muito distorcida, muito emburrecida das coisas. Então tudo vira falta de Deus. E as pessoas não podem ter suas próprias visões, suas próprias opiniões, seus próprios pontos de vista e seus próprios modos de viver. As pessoas são impedidas de ser elas mesmas, porque todas têm que estar padronizadas, todas têm que ser igual, fazer tudo igual, segundo as ordens do grande mestre, padre, pastor, dirigente espírita, palestrante espírita, todos que se acham no fundo sacerdotes ou donos dos saberes ou PhDs do assunto A, B, C ou D e que acham que todos têm que prestar satisfação ou esclarecimentos a eles, né? Isso é tudo realmente fruto até de outras encarnações, né? Desculpe os barulhos externos aí, até de outras encarnações onde essas pessoas já vêm trazendo muitas vezes uma representação de poder que vivenciaram em outras esferas, né? E nessa encarnação continuam querendo ser os censores, aqueles que estão acima de qualquer suspeita, né? Querem se levantar como os donos da moral e dos bons costumes, impecáveis, como os impecáveis da história, né? E se você for procurar saber ou for investigar isso a fundo, você vai ver que geralmente os que mais cobram posturas de moral e bons costumes dos outros estão com seus problemas muito sérios nessas áreas. Se você for pesquisar a fundo, você vai ver que aqueles que mais falam em moral e bons costumes, aqueles que mais falam em ética, moral, bons costumes, família, isso aqui, você pode ir atrás que eles têm dívida no cartório, como fala a história.
Você pode ir atrás que eles são daqueles hipócritas de plantão. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Muitos que se colocam como donos da moral, impecáveis, que todos têm que prestar esclarecimentos e todos têm que se voltar para eles. Pode ir atrás deles e pode pesquisar que você vai ver que a maioria são os sepulcros caiados que Jesus falava. Bonitinhos por fora, aparentemente muito bem dotados da moral e bons costumes, mas na prática, por dentro, estão empodrecidos porque fazem tudo às escondidas e muitas vezes fazem pior. Todos aqueles que são extremamente rigorosos e exigentes para com os outros, você pode ter certeza que esse excesso de exigência, esse excesso de rigor é porque esconde uma falta, uma carência dentro deles. Isso, psicologicamente, a gente compreende fácil, né? Terapeuticamente, a gente compreende fácil. Então, todos aqueles que são extremamente rigorosos, extremamente exigentes para com os outros, é porque tem carências dentro deles e que escondem, com certeza, as sombras. Escondem as suas sombras. São aqueles que, publicamente, socialmente, só querem mostrar seu lado bom, seu lado positivo, as coisas que fazem, as benfeitorias que promovem, ou seja, querem viver para o externo, mas não para o interno. Aquilo que Jung diz, enquanto você só vive para fora, você está sonhando, né? Quem só olha para fora sonha, quando se olha para dentro acorda, quando se olha para dentro desperta-se. E o quanto é importante a gente despertar. É muito importante despertar. Quem olha para dentro finalmente desperta, enfrenta a si mesmo, conhece suas sombras, e aí, quem conhece suas sombras e passa a lidar com essas sombras, passa a entender melhor também as sombras dos outros, passa a entender melhor também que as pessoas não são perfeitas, que as pessoas não são impecáveis e que não se deve ser tão exigente e rigoroso para com os outros, porque nós também erramos, nós também falhamos e muitas vezes esses que mais exigem e que são mais cobradores dos outros sobre certos assuntos, principalmente envolvendo moralidade, o falso moralismo, né? Esses são os que têm muitos segredos, esses são os que têm debaixo do pano muita coisa escondida debaixo do tapete, esses são os que muitas vezes fazem igual ou pior do que aqueles que eles estão apontando o dedo, do que aqueles que eles estão acusando. Isso é uma grande realidade. Em outros casos também é a questão da projeção, né? Quando não é a projeção, é a inveja. Muitas vezes é a projeção. Tudo que está em mim, eu coloco e digo que o outro é. O outro é isso, o outro é aquilo, o outro é aquilo outro. Tudo isso sou eu. Estou projetando no outro. Quando não se trata de projeção, se trata de inveja, ou seja, aquilo que muitas vezes, por exemplo, quando se parte para a parte da sexualidade, a psicanálise traz muito bem isso quando fala que todo o neurótico queria ser perverso, né? Ou seja, todo neurótico queria ter uma vida de perversão. Por isso critica tanto o perverso. O neurótico está aqui, nos seus problemas diários, naquela briga do id com o superego permanente, né? E o superego dele é muito forte, impede ele de fazer certas coisas, então ele vai ser o crítico, o homem voltado à moralidade, aos bons costumes, tal, vai criticar fulano porque fez isso, fulano porque saiu à noite, porque fez isso, porque fez aquilo outro, porque tem práticas ou uma vida sexual ativa ou muito ativa ou múltipla, né? Dos perversos, e os perversos estão lá fazendo tudo que os neuróticos gostariam de fazer, mas acabam não fazendo porque vem as questões do superego. Isso estou falando numa linguagem psicanalítica, mas é no sentido de que é aquela pessoa que gostaria de fazer tudo aquilo que está criticando o que o outro faz.
tudo aquilo que ele critica que o outro faz é porque no fundo ele gostaria de fazer, entendeu? Então ele vive essa neurose, critica e no fundo ele tem muita vontade de fazer, só não tem coragem. Ou os fatores, existem fatores inibitórios, fatores que inibem, como a religião, a família, a fala do grande outro, né? Muitas vezes a linguagem do grande outro, ou seja, o que o pai falou, o que a avó falou, o que a mãe falou, o que o padre falou, o que o pastor falou, não pode, então não pode fazer tal coisa. É a representação do grande outro, né? Que Lacan trouxe isso na visão psicanalítica. Então, é isso que eu queria trazer nesse vídeo. É de que o livre pensador ou a livre pensadora não aceita patrulhamento. Não aceita patrulhamento de espécie alguma. Precisa viver a sua vida do jeito que quer viver, a partir do momento que decidiu não seguir religião nenhuma, não seguir caixa nenhuma, portanto não está sob as rédeas de nenhum livro sagrado ou pseudo-sagrado ou de nenhum livro doutrinário que determina no parágrafo tal do item tal que deve ser assim, assim ou assado. Não. O livre pensador, ele não está preso a páginas, a capítulos, a dizeres, a frases de efeito. Não. O livre pensador, ele vivencia uma espiritualidade de dentro para fora, com muita naturalidade e espontaneidade, e não deve satisfação a ninguém, a não ser a sua própria consciência. É assim que vive o livre pensador, não aceitando patrulhadores nem patrulhamento de espécie alguma. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ajude o nosso canal que vem crescendo bastante. Só está faltando você, mocinha, você, mulher, se inscrever, você, rapaz, você, homem, se inscrever. Inscreva-se aí, por favor, no canal, dando essa força pra gente. Compartilhe esse vídeo, isso é importante, esse vídeo chegar para alguém. E se quiser, comente, deixe sua opinião aí educada e respeitosa para nós, ok? Grande abraço, chegue junto aí com a TV Prof. Kardec, inscreva-se agora, compartilha e deixa o like. Um grande abraço.